Uma pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, mostra um crescimento da percepção de que a economia brasileira piorou. Segundo esse levantamento, o índice chegou a 55% da população. É a primeira vez no terceiro mandato de Lula que essa percepção representa a maioria dos entrevistados. O avanço do pessimismo está ligado principalmente à migração de pessoas que antes viam estabilidade no cenário. A parcela que não viu mudança caiu de 31% para 23%. Já os que percebem melhora na economia oscilaram de 22% para 21%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. A insatisfação é maior entre jovens de 16 a 24 anos, pessoas com ensino médio e quem ganha mais de 10 salários mínimos. Também pela primeira vez no atual governo, a maioria acredita que a economia seguirá piorando. São 36% contra 28% em dezembro. Os que esperam melhora caíram de 33% para 29%. E os que não prevêem mudanças passaram de 37% para 32%. A pesquisa mostra ainda que a economia está no topo das preocupações dos brasileiros, sendo a mais citada, inclusive mais que a violência. A economia é apontada por 22% dos entrevistados como o principal problema do Brasil. E agora até pergunto para o Rodolfo Borges se há realmente motivos para tanta preocupação, tanto pessimismo em relação à economia brasileira. Já tem motivo faz tempo, parece que essa pesquisa da Datafolha especificamente está chegando um pouco atrasada, mas é claro que cada instituto tem a sua forma de medir as coisas e o seu momento de fazer isso. Porque vários outros institutos já têm mostrado, já faz muito tempo, de que a perspectiva econômica no país, a percepção da população é ruim. E o próprio Lula, presidente da República, admitiu isso em janeiro, quando depois de fazer 2 anos de gastança sem limite, irresponsável, percebeu que a inflação estava virando um problema para o país. E aí colocou lá os ministros dele para fazer uma gincana em busca de soluções mágicas para tentar conter a inflação. Essa pesquisa corrobora outras pesquisas, com esse detalhe de colocar a economia como a maior preocupação. Isso aí conflita, por exemplo, com a última pesquisa Quest, que apontou segurança pública como a maior preocupação. E aí, geralmente, é saúde, segurança pública e economia costumam ser as preocupações principais dos brasileiros. Isso varia de um momento para outro, a partir da percepção, mas é relevante. Chega um pouquinho atrasado, porque isso já vinha sido dito em outras pesquisas, mas faz todo sentido, porque o governo não demonstra nenhuma intenção de controlar os próprios gastos, que é aquilo que poderia vir a fazer a economia se ajeitar um pouquinho e a inflação parar de subir, principalmente nesse contexto que a gente está hoje, de bolsas malucas no mundo inteiro, sem saber exatamente o que o Trump vai fazer com esse tarifaço que ele anunciou na semana passada e que está deixando todo mundo desnorteado. Isso é um elemento que não foi medido pela Datafolha, mas que nas próximas pesquisas que vierem sobre esse assunto, obviamente vai fazer parte da percepção da população brasileira também, porque está disseminado no mundo inteiro. Já vamos falar, inclusive, sobre isso, sobre essa questão do Trump. Mas antes, só para amarrar essa questão aí da pesquisa, você acredita que a população já percebe que essas tentativas, pé de meia, auxílio isso, vale aquilo, que isso não resolve a economia, porque uma das armas do atual governo é tentar isso, a dizer que tem o vale gás, o pé de meia, o auxílio isso, o auxílio aquilo. Isso já não cola mais junto com a percepção popular? É o que a gente tem dito aqui faz algum tempo. Agora, a gente destacou também na semana passada que aquele truque do governo Lula de cortar tarifas de importação de alguns alimentos parece que funcionou para parte da população, aliás, para a maior parte da população. Dois institutos mostraram, o Atlas Intel e o Quest, a pesquisa Genial Quest, mostrou que a maioria da população acha que esse tipo de medida que é inócua, a gente já falou também aqui várias vezes que é inócuo, pode ter algum impacto positivo sobre a inflação no Brasil. Então, já teve até a própria Datafolha mostrou que algum
algum sinal de que o Lula pode estar recuperando algo da popularidade perdida. O que a gente tem dito aqui é de que esse espaço para recuperar a popularidade, ele é muito pequeno por meio de truques. Ele poderia, se ele fizesse um governo melhor, talvez recuperar parte da popularidade. Mas do jeito que está, só com truquinho, o horizonte é muito pequeno. Pois é, agora vamos falar sobre os problemas internacionais. As ações da Ásia e da Europa despencaram na abertura do mercado dessa segunda-feira, na esteira do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entrou em vigor no sábado. Na sexta-feira, a China já havia reagido à medida anunciando tarifas adicionais de 34% para os produtos importados dos Estados Unidos. No mesmo dia, as ações de Wall Street derreteram. Só que aquele dia era sexta-feira na Ásia e agora, no mercado asiático, o índice Hang Seng, que é o dia after, no dia seguinte dessa implosão em Hong Kong, caiu 13%, a sua pior queda em um único dia no século XXI. No Japão, o índice Nikkei 225 de Tóquio perdeu quase 8%, enquanto o KS11 da Coreia do Sul caiu outros 5%. Na China, o índice CSI 300, que reúne as principais ações de grandes empresas do país, caiu mais de 7%. A queda só foi amenizada quando a mídia estatal informou que o Fundo Soberano da China era um comprador. Na Europa, as ações despencaram para o menor índice em 16 meses. E no Brasil, os índices também abriram o dia em queda. Rodolfo Borges, só tempestade. Lá fora tivemos o day after asiático, seguindo o day after americano e europeu que já teve na sexta-feira, agora aqui também derretendo. O dólar tinha batido 5,90 agora há pouco. Como é que você está analisando essa situação caótica criada pelo Trump? Da mesma forma que está todo mundo analisando, Inácio, tentando entender o que está acontecendo. A gente até fez esse meme aí, adaptamos um meme clássico do cachorrinho do This is Fine para o Trump, porque agora o Trump publicou faz pouco tempo aí uma postagem na rede social dele, no Truth Social, para dizer, olha, tenham calma, não entrem em pânico, porque grandeza é o que será o resultado disso aí. O problema é que ninguém está conseguindo ver muito bem qual é a grandeza que o Trump projetou. E esse é o problema se reflete nesses índices, né? A Bolsa Brasileira está assim, para cima e para baixo, porque agora veio um boato de que ele poderia suspender o tarifaço. Vamos ver a Bolsa, aí está. Olha aí, caiu, subiu, quando subiu esse pico para cima ali, quando até voltou para o positivo, era de que, respondendo a esse boato de que o Trump poderia suspender. E as bolsas americanas também responderam, então todo mundo subiu. E aí depois, aparentemente, o boato foi embora e tudo caiu. E aí subiu de novo, e está caindo de novo. Porque está todo mundo tentando entender qual é o plano do Trump e quanto que isso vai durar. A questão é essa, incerteza leva a esse tipo de situação. Todo mundo começa a fazer suas apostas para perder menos dinheiro possível. E o fato é que, apesar do Trump tentar demonstrar muita confiança nesse projeto que ele iniciou na semana passada, o próprio governo dele, vários aliados, secretários, a porta-voz, vão dizendo coisas desencontradas. Então o Trump disse que ia ter dor, que olha, vamos ter que suportar isso aí. Agora ele já passou outra mensagem, falando, olha, sejam fortes, coragem. E a assessora de imprensa, né, a porta-voz da Casa Branca, estava dizendo, olha, não, o povo americano não vai sentir nada. Então, assim, é um cenário caótico dentro do próprio governo Trump. Então, assim, a gente estava falando sobre a economia brasileira. A economia mundial e também a brasileira, obviamente, vão sofrer com a incerteza que o Trump instalou no mundo inteiro a partir desse tarifaço que ele alega ser algo que ele está tomando em nome do povo americano. Agora, mesmo aliados, o Bill Ackman, né, a gente destacou um bilionário que apoiou o Trump, ficou famoso por apoiar o Trump aí durante a campanha, já começou a falar, olha, desse jeito aí não vai dar. A gente está destacando também na nota do antagonista publicada agora que o Thomas Sowell, que é um economista referência no liberalismo lá nos Estados Unidos, já começou a falar em risco de grande depressão, lembrando da depressão da década de 30. Então, assim, esse é um cenário que, ainda que o Trump tenha aí uma antevisão do que será, e de que será grandioso aquilo que ele está montando agora, parece que o ruído que isso causa e o prejuízo que isso causa momentâneo
vai dificultar muito que aquilo que ele está antevendo e projetando chegue a acontecer. Pois é, em paralelo, a Europa já está preparando uma lista robusta de contramedidas sobre o ácido tarifa após a taxação dos Estados Unidos. O mundo inteiro está em rebuliço. E uma pergunta rápida, com um minutinho para o seu comentário. Você acredita que o Brasil, ficando em silêncio como está, é o melhor passo? Ou a gente deve ter algum tipo de protagonismo, inclusive que seja para procurar um acordo? O melhor é esperar a poeira baixar, né? Obviamente tentar se entender no que for possível, mas o Brasil não tem muito o que fazer, é esperar passar e torcer para continuar fora do radar do Trump. Um radar do Trump que é o mais complexo, porque ele vira de interesses conforme a situação. Hoje mesmo ele deu declarações na rede social dele dizendo que era para os americanos acreditarem nas medidas que ele estava fazendo, para eles não entrarem em pânico, porque no longo prazo seria o correto. Embora até numa discussão com você aqui, Rodolfo, numa conversa, a gente estava mostrando que os Estados Unidos estão numa situação complexa, porque se ele diz que quer restabelecer a indústria nacional e por isso cria tarifas para conseguir com que a indústria nacional seja forte, ao mesmo tempo ele também quer negociar com que os outros países baixem suas tarifas e com isso eles também vão baixar de volta. E aí enfraquece de novo a sua indústria local. Então ele não vai conseguir ter os dois. Será que vai conseguir ter um pouco de um, pelo menos? Quem viver, verá.